Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira, dia 5 de abril. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos, derrame das suas poderosas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, nesta manhã abençoada, nesta sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar aí a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos abençoe com teu Espírito Santo, nos dando entendimento da tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Por isso nós te pedimos a compreensão e o entendimento da tua palavra para podermos praticarmos e vivermos agradando o Senhor e não nos desviando dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos dar a sequência hoje à leitura da primeira epístola de Pedro, lembrando que essa primeira epístola foi enviada num tempo de muita hostilidade, de muita perseguição. E nós vimos aqui vários aspectos já que Pedro tratou da vida desses cristãos e cristãos como nós, vivendo num mundo hostil, falando sobre a santidade, falando sobre o amor. Vimos aqui também os deveres para com aqueles que não são incrédulos, também para com as autoridades. Falamos também sobre os deveres daqueles que são trabalhadores, funcionários, para com aquele talvez chefe hostil. Amém? Também vimos os deveres para com os casados, né, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. E vimos ontem e falamos um pouco sobre o amor fraternal. Hoje nós vamos falar sobre a prática do bem. E no versículo 13, o apóstolo Pedro ele escreve assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Veja, é muito mais difícil alguém te maltratar por fazer o bem do que por fazer o mal, ainda que aconteça. Amém? Mas é isso que Pedro está colocando aqui. Olha, se você fizer o bem, vai ser muito mais difícil você ser maltratado por fazer coisas boas. É diferente daquele que faz coisas ruins. Né? E esse ele se expõe de uma maneira muito maior. Mas não é impossível e nós sabemos que acontece. Injustiças acontecem. Versículo 14. Então, Pedro agora ele continua. Mas ainda, olha só o que ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, que significa que essa pessoa fez o bem e recebeu coisas ruins. E teve consequências ruins, mesmo fazendo o bem. Ele está dizendo assim: você é bem-aventurado. Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Por que ele diz isso? Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Versículo que eu li aqui foi o 14. Porque ele está dizendo assim: ó, talvez você tenha uma inclinação por causa do medo, por causa da perseguição, porque você ficou alarmado, a deixar de viver a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. Mas não tenha medo. Continue firme na palavra de Deus. Persevere na palavra de Deus. Amém? E continue fazendo a justiça. Não faça coisas ruins. Não ceda, não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém? E ele diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. É uma vida de santidade. Cristo ele só pode habitar em nós verdadeiramente se nós buscarmos viver uma vida de santidade, porque o Senhor ele não habita com o pecado, com aquele pecado consciente, com aquele pecado que se vive na prática, não no tropeço. O tropeço ele perdoa quando nós tropeçamos e pedimos perdão e nos perdoa. Mas aqui ele diz: olha, ainda que você esteja fazendo bem e sofreu uma injustiça, não fique alarmado, não tenha medo, não desanime. Continue santificando a Cristo no vosso coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amados, a razão da tua fé. Por que você é cristão? Qual é a razão da tua fé? É você poder responder àqueles que vão te perguntar e te questionar. É você poder articular por que você crê em Jesus. Quem é Cristo na tua vida? O que Cristo fez na tua vida? O que Cristo pode fazer na vida daquele que o santifica no seu coração?
que entrega a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e não vive mais no pecado, mas se arrepende dos seus pecados e converte os seus caminhos. Amém? Ele então diz ainda, fazendo todavia, ou seja, respondendo à razão da vossa fé, com mansidão, sabe, amados, com mansidão e temor, não respondendo de uma forma bruta, áspera, mas com temor a Deus. Sempre a nossa referência é o temor ao Senhor. Com boa consciência. O que é boa consciência? Eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Eu tenho a minha consciência limpa, eu tenho o meu coração limpo. E ele ainda diz mais, de modo que naquilo que falam contra vós, veja, mais uma vez, acusam ou te acusam de coisas que você não fez, você vai vencer o mal com o bem, em nome de Jesus. Eles vão ver o teu bom procedimento e eles vão ficar envergonhados, vendo que o que eles falaram, que o que eles disseram não é verdade. Amém? Então diz, naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Por que difamam o bom procedimento? Porque você pratica e vive a palavra do Senhor. Por isso ele disse anteriormente que nós temos uma boa consciência. Amém? Nada pesa na nossa consciência. Porque se for da vontade de Deus, e preste atenção nisso, amados, se for da vontade de Deus, é melhor que sofreis por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Porque sofrer pelo mal é uma consequência. Mas se for da vontade de Deus que você sofra, mesmo praticando o bem, olha o que ele diz, praticardes o bem é melhor. É melhor. Diz ainda a palavra, ele nos dá o exemplo de Cristo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele, o justo, morreu por mim, que sou injusto. Ele, o justo, morreu por você, que é injusto. Ele sofreu por mim e por você, porque ele tinha o objetivo de nos conduzir a Deus. E nós temos que ter esse mesmo objetivo com a nossa vida, com o nosso testemunho, levar as vidas a Cristo. Amados, ganhar almas, fazer com que elas vejam o nosso procedimento, a nossa fé, as nossas práticas, boas práticas, e elas possam, então, como nós vimos lá, sejam envergonhadas os que te difamam ou nos difamam do nosso bom procedimento em Cristo. Porque Cristo ele quis nos conduzir, por isso que ele padeceu, justo pelo injusto. Ele quis nos conduzir e quer nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui é algo muito interessante, porque lá em Noé, no tempo de Noé, e também em 2 Pedro, a próxima epístola, fala sobre esses espíritos que foram presos, estão em prisões nos abismos, nas trevas, aguardando o dia do juízo. De tão terríveis que eram esses demônios no tempo de Noé, o Senhor os encarcerou, os aprisionou em abismos para o dia do juízo. De tão terríveis que eles eram. E ele então foi lá e pregou a sua vitória, o seu triunfo. Aleluia. Os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Ou seja, a água ela veio como um juízo, não é uma figura do batismo aqui, mas uma figura de juízo. Só quem estava dentro da arca foi salvo. E Jesus é essa arca para nós também. Entenda uma coisa, que no tempo de Noé ficou 120 anos construindo a arca. Os tempos eram tão maus, e estes espíritos que foram colocados em prisão pelo Senhor eram tão terríveis, que nenhuma alma sequer se converteu. Amém? Versículo 21, a qual outro dia nós podemos falar mais sobre isso. Versículo 21, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele termina dizendo,
o qual depois de ir para o céu, quem? Jesus, amém? Ele ressuscitou, ele foi morto, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado. Durante esse sepultamento, diz a palavra, que ele desceu aos abismos e pregou o triunfo, o seu triunfo, e depois, então, depois de algum tempo, ele passa com seus discípulos, ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa em torno de 40 dias com seus discípulos, ensinando, orientando os discípulos, e então ele sobe aos céus, e então ali ele está sentado à direita de Deus, com todo o poder e toda a autoridade. E é o que diz a palavra aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. O qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Entenda que é algo muito precioso aqui para nós entendermos. Esses mesmos demônios que levaram Jesus a ser crucificados, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, diz a palavra de Deus. Amém? Usou aquelas pessoas que não creram em Jesus, levou ele a ser crucificado. Esses mesmos demônios que estavam ali, talvez achando que haviam triunfado, viram o triunfo de Jesus e agora eles estão debaixo, subordinados. O nome de Jesus tem autoridade sobre a vida deles. Eles têm que se submeter. Então diz aqui, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Veja, quando ele fala de anjos, potestades e poderes, não significa somente os anjos de Deus, as potestades e poderes do reino da luz, mas de todo o mundo espiritual. Tudo está subordinado a Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, encerrando esta manhã de sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Deus Pai, Deus amado, querido, nós nos prostramos diante de Ti mais uma vez. Pedimos a Deus que o Senhor possa perdoar os nossos pecados agora por meio do nome de Jesus Cristo, nos lavar, nos limpar, em nome de Jesus, e nos perdoar de todo pecado, de toda fraqueza, de toda transgressão, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê nesta manhã da Tua graça, a graça do Senhor sobre as nossas vidas e da nossa família, da Tua proteção, do Teu cuidado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cobrir as nossas vidas com o sangue de Jesus e acampar os Teus anjos em volta das nossas casas. Anjos com as espadas desembainhadas, anjos guerreiros. Também anjos ao nosso redor, aonde nós formos, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, dá-nos discernimento, livra-nos de todas as armadilhas, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa derramar sobre cada um de nós neste dia uma unção de saúde, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Que toda obra das mãos do teu povo também prospere. Tudo aquilo que eles precisam fazer nesse dia, o Senhor possa estar indo à frente, abençoando, em nome de Jesus, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. Nós pedimos a Deus a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. E nós te damos toda a honra e toda a glória, reconhecendo que precisamos de Ti, precisamos da Tua presença e precisamos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar também você a nos acompanhar hoje às 7 horas, no devocional com a pastora Ana. Nós temos às 21 horas e 30 minutos hoje a oração da noite. Você também é o nosso convidado. Amém? E não esqueça que domingo, 19 horas, nós temos o culto e também ali você vai ter um momento para poder adorar o Senhor, agradecer o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. E também recebermos a palavra do Senhor, o alimento para o nosso espírito, em nome de Jesus. Como eu disse no início, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.